Hey, estamos começando mais um podcast. Fala galera, aqui é Ricardo Perialdo. Eu sou a Camila Cross. E esse é o Pode Estagiar, nosso 50º episódio. Aê, Richard! 50 episódios, hein, Camilinha? Haja episódio. Haja episódio. E hoje, pra esse episódio, a gente trouxe um assunto mega polêmico. E olha que engraçado, antigamente a gente falava, hoje o assunto é polêmico, e nunca era polêmico. Esse vai ser a primeira vez que o assunto, de fato, é muito polêmico. Esse é polêmico mesmo. Esse gerou cancelamento. Que cancelamento? Mini cancelamento. Exagerada. Cara, o que aconteceu? Vamos explicar aqui o contexto pra galera. A gente fez um post... vou pedir pra você ler o post aqui no podcast. Quem tá vendo aí no YouTube, no Spotify, depois entra lá no Instagram se você quiser ver o post. Mas Camilinha vai fazer nossa locução pra explicar esse post aqui. Vamos lá, na capa temos a Camila representada com 2 milhos, que a gente pode chamar de 2 milhões atrás, escrito: não seja o universitário que só fala de Big Brother Brasil. Na segunda tela temos um texto que é: o novo tema do momento é o Big Brother, e não tem problema nenhum nisso. O problema é você só dedicar seu tempo em se atualizar sobre BBB. A maioria dos universitários assistem BBB e ficam constantemente vidrados nas atualizações, brigas e deixam de lado todo o restante do repertório. Sabe qual o problema disso? Se você é o estagiário que só fala disso, poderá perder grandes oportunidades de aprender novas coisas. Seja em casa lendo um livro, entendendo mais sobre um novo assunto do mercado, ou até mesmo em uma roda de conversa. Uma frase que marcou na nossa jornada foi: se você valoriza algo, me comprove me mostrando sua agenda ou sua conta bancária. Isso significa que se você passa muito tempo só pensando e falando sobre BBB com as pessoas à sua volta, pelo visto, o que você mais valoriza no momento é isso, e não seu desenvolvimento pessoal ou de carreira. As pessoas que cresceram muito na carreira e com alta velocidade tinham algo em comum: repertório vasto. Se eu puder te deixar um único aprendizado foque na diversão, e tudo bem gostar de coisas fúteis, mas não deixa isso ser sua prioridade, se seu objetivo for crescer muito na carreira. Além do repertório, qual outra característica você admira em pessoas que são fora da curva? Me diz aí nos comentários. E isso causou um rebuliço ontem à noite. Causou um rebuliço, muita gente contra, muita gente a favor, a galera metendo pau. E, cara, a gente tava discutindo muito sobre isso, né? Sempre que acontece alguma coisa no post, alguns comentários, a gente tende a conversar muito, nós dois, discutindo sobre o nosso ponto de vista em cima disso. E aí a gente tava discutindo lá, uma discussão acalorada, e a gente falou, mano, por que a gente não tá discutindo isso num podcast? Porque aqui o assunto do post, ele vem de forma mais superficial, né? A gente não tem tempo, não tem como desenvolver o assunto. E é um tema complexo. Tem que sempre ser de uma forma superficial e fácil. Porque se for um negócio muito complexo, Instagram tem como base o entretenimento. Se você faz um negócio mega acadêmico, mega ali, coxinha... E aí, será que é o lugar certo? Podcast eu entendo, YouTube eu entendo que são os locais corretos. A mídia não permite a gente aprofundar o assunto, né? E, a gente vendo lá os comentários, vieram muitas coisas que fazem sentido, os comentários da galera, mas acho que o post foi muito mal interpretado. Porque, na minha visão, a galera esqueceu do título, né? Não seja universitário que só fala de BBB. E confundiram, interpretaram o título assim: não seja universitário que fala de BBB. Tiraram uma parte ali da gramática. Exato, tiraram a palavra apenas. só. Porque o ponto é, cara, tá tudo bem você falar de BBB, a gente fala de BBB, a gente assiste reality show. Big Brother, particularmente, a gente não gosta muito. Nossa, não. Mas a gente curtiu. A gente mal sabe como funciona direito. A gente assiste de férias com ex, soltos em Floripa, a gente gosta pra caramba, a gente acha importante, sim, como entretenimento. E, às vezes você simplesmente não quer fazer nada. E, cara, quando o grande tema aqui do post era a questão do repertório, né? Você ter um repertório muito vasto para você poder se conectar com pessoas diferentes, para você poder ter assunto. Por quê? Vamos imaginar aqui, você é a pessoa que só gosta de futebol, consome futebol 150% do seu tempo, e aí você vai conversar comigo e com o Ricardo. Cara, se você falar de futebol, a gente vai ficar que nem dois patos.
Ainda mais se não for futebol aqui de São Paulo, que é Corinthians, São Paulo, que realmente a gente não vai saber nem o que tá acontecendo. Nem de São Paulo a gente sabe. Mas se for falar, dependendo do que for falar, as brigas que tem em São Paulo, as novas regras de arquibancadas terem que ser do mesmo time, até beleza. A gente vai atrás um pouco de entender sobre esses assuntos pra poder falar com pessoas que entendem de futebol. Mas se você é aquele tipo de pessoa que acaba consumindo só o que você gosta, você vai atrair só pessoas que gostam. E aí você vai deixar de falar com outras pessoas, ou de conseguir se conectar. Total. E acho que dentro disso tem um ponto também, que é assim, é necessário, então vamos acordar aqui, é necessário a gente não focar só em desenvolvimento, carreira e tal, a gente precisa de válvulas de escape pra manter a nossa saúde mental, a gente precisa de tempos off. E não só isso, agora que eu lembrei porque que eu tinha falado aquilo do futebol, que é assim, que você falou lá que a gente gosta de Soltos em Floripa. Eu, particularmente, adoro a MTV desde que eu sou criança. Eu gosto muito dos programas. E eu acho que o objetivo dos programas da MTV, eu acho legais. É basicamente briga e putaria. Beleza, tem um objetivo que eu acho que é um puta entretenimento divertido. Só que a gente consegue tirar muitas ideias de negócio de lá, por exemplo. Porque a gente sempre consome as coisas, os conteúdos, pensando em como que a gente pode agregar para o nosso trabalho. Porque nós somos criadores, produtores de conteúdo. Se a gente se limita só em livro, a gente pode deixar de se conectar com a nossa audiência, que gosta disso. Então, ou não conseguir trazer exemplos que a nossa audiência tá acostumada. Tipo, se a gente for falar alguma coisa de negócio, mercado de trabalho, e a gente falar um exemplo que a Ford e a GM utilizaram. Legal. Agora você fala, olha lá no BBB, a forma como fulana se posiciona na briga que teve com o ciclano. Total. A gente consegue muito melhor exemplificar o negócio. Até a gente trouxe um exemplo outro dia, agora eu realmente não lembro se é Soltos em Floripa, que a gente trouxe um exemplo de como você gerar conexão e como gerar desconexão. Era um casal, né, em algum programa da MTV. Não, era da Netflix, aquele que teve da Netflix. É o Brincando com Fogo? Brincando com Fogo. A gente tava assistindo, e aí era um casal que tinha um desafio ali de... Eles não podiam se beijar, não podiam fazer nada na cama. Amor. não podia fazer amor. E eles só podiam conversar. Só que no começo tava uma desconexão muito grande. Você ficava com cringe, você ficava assim com uma sensação bizarra olhando. E a gente trouxe aquilo pra mostrar, não faça isso na entrevista, processo seletivo, toma cuidado. Então, é legal, o entretenimento é muito importante, até pra você relaxar mentalmente, mas você também consegue pegar muita coisa positiva. E aí o ponto entrou naquilo do só, né? Porque, o que é o repertório? É você ter conhecimento em diferentes áreas, diferentes contextos, você conseguir discutir sobre diferentes assuntos, conversar sobre diferentes assuntos e ter diferentes experiências que vão te agregar em pontos diferentes. O que a gente falou do só assiste o BBB, quem só assiste o BBB, ou quem só assiste reality, ou quem só consome conteúdos, entre aspas, fúteis, não teria repertório pra fazer essa associação. Foi o que a gente fez Total. lá dessa questão que a gente trouxe conteúdo disso, da desconexão. Se a gente só estivesse assistindo, a gente já... Nossa, lá o cara, mano, não consegue chegar na mina, não consegue... Era isso. A gente falou, olha só, ele tá com uma dificuldade de gerar conexão, faltou rapport aqui, ele não espelhou os gestos dela, ele não buscou trazer assuntos em comum, ela não tava muito aberta pra ele, sabe? Então, o fato da gente já ter estudado sobre rapport e a gente ver isso acontecendo num reality, por ter esse repertório, a gente conseguiu fazer a associação e aprender com aquilo. No momento que a gente tava só querendo, comer pipoca e achar alguma coisa na Netflix, sabe? E aí, Camilinha, eu acho que entra um ponto aqui também, que é o que a gente tava falando muito de carreira acelerada. Porque assim, acho que a gente tem que dividir muito as coisas. A gente tem, nesses últimos tempos, acho que nos últimos tempos de quando a gente tá na faculdade até agora, assim, a gente entrou na faculdade até agora, a gente sempre teve o objetivo de ter uma carreira muito acelerada. Pra você ter uma carreira acelerada, cara, é basicamente assim, você ter uma carreira fora da curva. Então, qual que é o caminho padrão? Você vai, se forma, aí você começa um emprego, e aí você fica 5 anos no emprego, aí você troca, depois de 4 anos você é promovido, 3 anos você é promovido, e o nosso objetivo sempre foi, cara, a gente quer crescer muito rápido, você tem o objetivo de estar na Forbes Under 30, a gente sempre quis crescer nas empresas, montar a nossa empresa, e isso envolve você ser fora da curva.
você não estar na zona da mediocridade. Porque o que é a mediocridade? É a média. A gente fala, mediocridade, você é medíocre. Pô, às vezes a pessoa acha isso, interpreta isso como um xingamento. Mas não, é basicamente assim, você está na média das pessoas, você é o cidadão comum ali. Só que a gente... E não tem problema nisso. Não. Só que a gente sempre teve a ambição de sair dessa média, de estar acima da média. E pra você estar acima da média, você precisa fazer coisas que a média não faz. Porque são só essas ações, essas atitudes que vão te tirar da inércia, te tirar da média e te levar acima de onde as pessoas geralmente chegam. E o que a galera precisa entender é que nós, como estagiário sênior, nós como Instagram, como YouTube, como todas as redes sociais, como nosso posicionamento, é justamente tirar a galera da média. Por quê? Às vezes seus pais, às vezes a sua faculdade, às vezes sua família, às vezes as pessoas em volta de você querem que você esteja na média, porque às vezes aquilo pra aquela pessoa já é um ápice muito grande, já é um topo de carreira de, nossa, nunca imaginei que eu tava aqui. Só que a gente quer abrir o olho das pessoas e mostrar, você não precisa estar aqui, sendo que tem muito mais coisa que você pode fazer. E eu acho isso muito legal, porque tem gente que não sabia enxergar, não sabia conseguir olhar um pouco mais longe. E a gente tem esse posicionamento de, você não quer um estágio, você tem que querer um estágio foda. Você tem que querer um lugar onde você se desenvolva, você não tem que querer ser um estagiário, você tem que querer ser um estagiário sênior. Não de ficar cometendo erro, pegando papelzinho na impressora, não. Você precisa querer ser visto como parte do time. E como que você faz isso? Tendo uma carreira acelerada, tendo uma carreira fora da média, você superando as expectativas que estão sobre você como universitário ou como estagiário. E é justamente como que você faz isso? Deixando de lado as coisas que não vão te ajudar a atingir essa ambição. E são muitos obstáculos no caminho, principalmente nessa fase de estagiário e universitário. É o seguinte... Agora a gente tem até o ambiente online, né? Muitos estágios estão home office, muitas universidades estão home office, mas na fase que a gente estava estagiando na faculdade, como que era? A gente acordava, ia pro trabalho, pegava trânsito às vezes de 2 horas, porque era lá no centro de São Paulo, era lá na zona empresarial de São Paulo, a gente tomava 2 horas para ir, trabalhava, almoçava com a galera, ou almoçava sozinho, e esse pode ser até um papo de um podcast do que fazer no almoço para se destacar também. Depois que acabava o estágio, ou no seu caso ali, o seu trabalho como analista, a gente pegava mais 1-2 horas pra ir pra faculdade, chegava lá, ficava mais 2, nem lembro quanto tempo ficava na faculdade. 4 horas na faculdade. 4 horas? Das 7h30 até as 11h30. Que 11h30, linda? Era 10h30. Os professores acabavam mais cedo. Não, era 10h30. Era 10h30. Era de 7h10 a 10h50. Era 10h30, eu acho. Não, é que os professores acabavam antes da aula. Mas o horário normal era 10h50. Caraca, é muito tempo. Então imagina, a gente ainda levava 10 minutos pra voltar pra casa, que ainda tava próximo. Imagina, tem gente que levava ali ainda mais 1 hora, chegava em casa meia-noite. Eu chegava em casa 11 e pouco. E aí você tinha aquele tempinho final ali, que é basicamente o seu tempo ósseo do dia. Que normalmente você vai dormir, eu ainda ia na academia, você ainda ficava vendo podcast, ficava isso, ficava aquilo. Mas, cara, é uma fase muito corrida. É uma fase que você vai ter muito pouco tempo livre pra fazer as coisas. E nesse fazer as coisas, quando a gente fala de você se destacar da média, é realmente não fazer o que a média tá fazendo. E aí, qual que é o seu objetivo? O nosso é isso que você falou. A gente queria crescer na carreira muito rápido. A gente já imaginava com 25 anos, 24, tentar ali ter uma carreira de gestão. E aí, como que a gente faz isso? Se destacando. O que a gente precisa fazer? Ter conhecimento. Então a gente falou, se a gente quer chegar ali com a idade que a gente tá agora, a gente precisa focar muito em conhecimento a ponto de um gerente, um diretor, um superintendente sentar aqui na minha frente e eu conversar de igual para igual. Não de conversar de, nossa, que palavra você falou? Tá? Tentar conversar de igual para igual. A gente usava o nosso tempo para isso. E não é o equilíbrio, era muito desequilibrado aquela fase. Eu sou muito disso, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que prezou muito o equilíbrio das coisas, então eu sempre tive 2 prioridades muito grandes. Minha carreira e o nosso relacionamento. Então, assim, eu não deixava um sobrepor o outro. E pra quem não sabe, nós somos noivos, né? Nós somos noivos. Mas na época que a gente tava estagiando, a gente tava namorando.
E, pô, pra mim, os 2 pilares sempre foram muito importantes. Então, assim, eu focava pra caralho em me desenvolver e aprender e no trabalho, mas se tivesse que fazer hora extra, eu não gostava. Porque a hora extra seria o tempo que a gente estaria junto. Ou se, sei lá, tivesse que fazer alguma coisa no final de semana pro trabalho, eu odiava, porque era o tempo que a gente tinha junto. Então, eu sempre tive muito forte essas 2 prioridades. E é aquilo, a gente tem limitação de tempo no nosso dia, sabe? Eu não abri a mão de estar com você, de ter o nosso tempo junto, como eu também não abri a mão da minha carreira. Só que, pô, eu precisava fazer um curso. Quando que eu teria tempo pra fazer o curso? Final de semana, no horário do almoço, eu queria ler um livro. Em que horário que eu ia fazer isso? Então, assim, num primeiro momento inicial, principalmente, acho, principalmente nessa fase da facu, a gente precisa um pouco do desequilíbrio. E isso aqui, gente, falando pra quem quer sair da média. Porque a gente, tem muito amigo que faculdade, estágio, rolê e leva tudo meia boca, sabe? Aquilo, pô, quer saber como eu consigo fazer faculdade, estágio, academia, ter um relacionamento, vida pessoal, tudo ao mesmo tempo? Nossa, quero, me conto. Simples. O segredo é, eu faço tudo mal feito. Então, assim, não dá pra ter o equilíbrio. Em alguns momentos a gente vai ter que abrir mão. Então, por exemplo, durante muito tempo na faculdade, cara, eu não conseguia fazer exercício físico. Eu não conseguia priorizar isso no meu tempo. E eu sei que era ruim, mas tipo, eu não priorizava isso no meu tempo. Hoje é um também negócio você que eu não tô priorizava mais. porque você não queria. Porque eu não queria. Porque pra você não era importante pra no mim não momento. era o mais importante. Diferente então... pra mim. Pra mim era muito importante, então eu achava tempo. Saía da faculdade 11 horas da noite e ia treinar. 11 horas. Então assim, quando um negócio é importante pra você, não importa o quê. Não importa, você vai lá e faz. Exatamente. Você acha tempo. Exatamente. Então assim, eu buscava a maior parte do meu tempo livre era estudando. Então eu já cheguei em entrevista e falava, qual que é o seu hobby? Cara, de verdade, eu gastava a maior parte do meu tempo livre estudando e aprendendo e ouvindo podcast e pegando insights. É pra todo mundo? Não, não é. É pra quem quer sair da média, entendeu? E eu lembro na minha entrevista também pra BASF, tinham 3 gestores me entrevistando, sendo que 2 deles acabaram sendo os meus gestores. E aí eu tava conversando, eles estavam perguntando um pouco sobre a minha história, eu tava contando o que eu fazia, como que era a minha rotina, quais eram meus objetivos, o que eu estudava. Aí meu gestor virou e falou assim, cara, como você consegue fazer tudo isso? E aí eu expliquei como eu me organizava. Aí ele, pô, mas você dorme pouco, né? Eu falei, sim. E naquela fase, cara, era o meu objetivo. Tanto que eu fui contratada porque eles ficaram muito admirados com a minha garra, com a minha execução, com a minha energia de fazer. Então, assim, eu fui dando check, eu fui conquistando coisas. Por exemplo, na Basta era realmente meu sonho estagiar. Eu tinha, nossa, toda vez eu me inscrevia, só tomava não. Quando chegou essa oportunidade da entrevista, pô, ao longo do caminho que eu só tomava não, eu tava ali, me profissionalizando, eu tava amadurecendo, eu tava sendo uma pessoa muito foda, tava virando uma mina muito foda. A ponto de chegar na entrevista e falar, caraca, não tem como eu não contratar ela. Não tem como, vou estar fazendo burrice se eu não chamar ela. Sabe, porque eu tinha muito claro meus objetivos. Eu não tava ligando muito, você tá dormindo pouco, mas, nossa, cuidado, isso daí vai te fazer mal. Não, pra mim aquilo fazia bem. É só a questão do dormir que pra mim é prioridade dormir. Então, eu não curto a galera que, tipo... Mas na época, Ricardo, pra você também não era. Era, eu sempre dormi, tipo, 7, 8 horas por noite. Nunca fui de dormir menos do que isso. Juro, eu nunca fui. Até hoje você não dorme 8 horas? Não, eu lógico que durmo, doida. Eu deito meia-noite e acordo 7h30, 8 horas. É o que eu falo pra você, quando a gente vai dormir tarde, você, não, a gente tem que acordar cedo, vamos colocar o despertador 6 horas. Eu fico puto, porque eu prefiro dormir mais e tá descansado no dia do que dormir menos e trabalhar sem produtividade. Então, é muito delicado. Quando a gente fala de carreira, não tem certo e errado, não cara. Tem certo e errado. O problema é que a galera... Eu acho que a gente tá num momento da sociedade que tá sendo valorizado muito algumas coisas e desvalorizado outras. Então, assim, se você não tá indo pra esse lado, você tá indo pra um lado totalmente oposto, você tá errado. Nossa, como que você fala isso? Isso aí é um crime você pensar dessa forma. Então, por exemplo, tem a galera que fala, trabalha enquanto eles dormem. E aí tem a galera que fala, você é retardado de falar isso, de ficar disseminando essa mensagem? Mas, pô, se você olha racionalmente de verdade, sem ficar olhando saúde nem nada. Mas a galera que trabalha enquanto eles dormem, se você pega a história dos bilionários do Brasil, os bilionários do mundo, cara, a maioria levou
essa frase aqui realmente na vida deles. E foi um desequilíbrio total. Normalmente essa galera tinha uma vida amorosa de relacionamento com a família péssimo. A forma como tratava os colaboradores era péssimo, mas causou um impacto. Então, pra essa galera, funcionou. Porque qual que era o objetivo? O objetivo do Elon Musk. O Elon Musk é a pessoa mais desequilibrada, falando dessa questão de saúde, vida, trabalho, carreira. Ele é uma pessoa mega desequilibrada. Mas, pô, hoje ele é o Elon Musk. E aí, pra ele funcionou. E aí, algumas pessoas falam, não, eu não aguento esse tipo de pressão. Eu preciso descansar, eu preciso ver entretenimento, eu preciso isso. Beleza. Pode ter impactos que você não quer, ou pode ter impactos que você realmente quer. Uhum. Eu acho que a questão é, o pessoal quer de novo padronizar tudo. A gente chegou num momento de carreira do mercado de trabalho que fala muito sobre diversidade. A gente precisa de pessoas diversas, mas quando você tem pensamentos diversos que acaba fugindo do padrão da maioria, mano, você vai ser xingado até, que é o que aconteceu com esse post. A gente não falou pra galera deixar de lado. Foca só em ler, foca só em estudar. A gente nunca fez isso. Sim. De só ficar ali bitolado. Não, a gente dá o rolê de sexta-feira, só acompanhar os stories. Normalmente a gente tá bêbado. E é isso, sabe? Só que a gente foi completando, a gente foi conseguindo chegar onde a gente queria. Eu, particularmente, não gosto desse negócio de trabalho enquanto eles dormem. Justamente por isso. Cara, eu valorizo muito o sono. Exato. Porque você... É seu valor. Você tá... Na minha opinião, você ter... Não. Tipo, tem várias coisas científicas com relação a isso. Mas assim, você... Por exemplo, você ter noites mal dormidas. Acho que você dormir 5 horas por dia, por exemplo. Menos de 7, 8 horas por dia. É o equivalente a você trabalhar tendo tomado cerveja. Tipo, tendo tomado uma cerveja. Você tem 0 ou tantos poucos % de álcool no seu sangue, sabe? Então, tipo, isso afeta a sua concentração, produtividade e tudo. Então, eu não sou a favor do negócio de trabalho enquanto eles dormem, mas eu acho que você precisa fazer mais coisas do que a média e coisas melhores do que a média. Então, não é tipo, vou trabalhar enquanto eles dormem, então... E aí a pessoa passar a dormir 3 horas por noite, 5 horas por noite, ficar estudando um monte de coisa e não absorver nada daquilo. E aquilo então, se afetar principalmente negativamente depois na execução. Exatamente. Aí não tá funcionando. Exatamente. Ou você tem um burnout, porque aí você queimou a largada, tá ligado? Tipo, você superaqueceu o motor e agora você não tem mais condição de ir pra frente. Então eu sou muito a favor do negócio assim, se dedique acima da média de forma inteligente. Então, entenda que o seu corpo é uma máquina, você tem necessidades e seus sentimentos também têm necessidades, que se você só ficar focando em se desenvolver, você vai esquecer da sua vida pessoal e uma hora isso vai virar cobrança, sabe? Então eu não gosto desse trabalho enquanto eles dormem, mas eu acho que você tem que fazer um esforço desproporcional acima da média. Só que qual que eu acho que é o principal ponto que chega nessa questão da galera que fala isso, não trabalha enquanto eles dormem, valoriza não sei o quê. Que, por exemplo, a gente teve uma quantidade de estudo, desenvolvimento e dedicação pra nossa carreira muito acima da média dos nossos amigos, das pessoas que estavam à nossa volta. Consequentemente, a gente acabou se desenvolvendo mais do que a galera, isso é fato. Uhum. Mas qual que é o ponto que eu vejo? A gente vê muito essa coisa de empreendedorismo, não, vai atrás, trabalha enquanto eles dormem. Esse discurso, ele joga uma responsabilidade, talvez uma pressão Cobrança. interna. Não, ele gera uma pressão interna em pessoas que estão abaixo da média, de tipo, não, então eu tenho que estudar muito pra crescer e tal. Só que aí a pessoa que faz isso, que é a pessoa que muitas vezes acaba queimando a largada, vai pro burnout, se ferra, é porque... Muitas vezes, possivelmente, isso não vem de uma ambição interna. Então, por exemplo, a gente sempre se estudou e tal, muito mais do que a galera que a gente via, só que isso era um prazer pra gente. Como eu falei na entrevista, cara, esse era o meu hobby. Eu gostava de estar fazendo o negócio. Eu não fazia isso como uma obrigação pra crescer na carreira. Pra mim, é o bagulho de você se apaixonar pelo processo, sabe? Eu gostava de estudar, eu gostava de ler, de fazer curso, de ouvir podcast. Pra mim era um hobby isso, entendeu? Tanto que a gente era assim desde criança. Tanto eu quanto você. Eu não era assim pra escola, pra faculdade, mas eu sempre gostei de fazer isso por conta própria. Nossa, é um assunto que eu gostei muito. Eu vou lá e aprendo sozinha. Livro, pra mim, sempre foi um negócio mega natural. Eu literalmente pedia livro de aniversário, Dia das Crianças, de Natal. Era a minha família inteira dando livro. Eu tinha pilhas e pilhas. E
beleza. Só que quando eu fui crescendo, eu fui trazendo isso ao meu benefício, ao meu favor. Eu fui colocando isso como um superpoder. Então, tipo, pra mim, o meu entretenimento não era assistir BBB. Meu entretenimento era estudar essas coisas, porque eu gostava genuinamente daquilo. Mas eu acho que se a pessoa não gosta genuinamente daquilo e se força demais a ficar naquilo, cara, você vai ter algum problema de saúde mental, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto que tem que buscar o equilíbrio. Eu acho que em alguns momentos eu exagerei. E, pô, quando eu percebi que eu estava exagerando, eu comecei a voltar. Mas por que você acha que exagerou? Porque, tipo, teve aquela parada de um momento da nossa relação, a gente tava competindo pra ver quem que estudava mais, quem que... Que relacionamento de nerd, cara. Relacionamento nerd. Tipo, naquele momento, eu vi que não tava mais, tipo, só pelo prazer de... A gente não tava estudando pelo conhecimento, era por competição. Exato. Então, assim, eu acho que em alguns momentos isso foi ruim, mas, cara, querendo ou não, isso trouxe a gente onde a gente tá hoje. Eu não faria diferente. Então, eu também não. Então, assim, um exemplo. No banco, que eu até tava comentando isso esses dias. Eu sou uma pessoa introvertida e o meu hobby, o que eu mais gostava de fazer era estudar, desenvolvimento, empreendedorismo, carreira. Eu amava fazer isso e amo até hoje fazer isso. Então, como que eu era o meu dia? Comecei a estagiar, tinha faculdade e, pô, já tomava o dia todo. E qual que era o ponto? Eu parei de ter tempo pra estudar, eu parei de ter tempo pra fazer tudo que eu gostava. Então, não sobrava tempo. E eu sou uma pessoa introvertida, eu preciso desse tempo sozinho, de introspecção e tal. E aí eu comecei a estagiar, eu comecei a ficar louco. Por quê? Cara, era o tempo todo eu tendo que me comunicar com várias pessoas e tal. E aí acabava o estágio, já ia pra faculdade, era aula, era trabalho em grupo, voltava pra casa. E aí tava já cansado. E aí eu senti falta. Então em um momento eu comecei a sentir esse vazio. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar o meu período de almoço, comecei a almoçar sozinho. E aí no meu almoço eu parava pra ler um livro, eu assistia uma palestra, indo do trabalho pra casa. No começo eu ia ouvindo música. Depois eu comecei a sentir falta disso, eu comecei a ouvir só podcast de carreira, de desenvolvimento. E isso me preenchia, isso me trazia uma satisfação pessoal, que eu me sentia bem com isso e ao mesmo tempo, consequentemente, eu tava me desenvolvendo. E aí eu comecei a ficar muito hard nisso, sabe? Então, tipo, um dos meus erros no começo era não ir almoçar com a galera. Eu realmente não ia almoçar com a galera. Eu só ia quando tinha um aniversário de alguém uma vez por mês e aí eu ia. Mas, do contrário, eu sempre comia sozinho pra ler, juntava o dinheiro do almoço pra comprar curso e tal. E, mano, isso me fazia muito bem. E aí teve um dia que um analista da área me chamou pra... A gente tava no happy hour bêbado, trocando ideia. E aí o que rolou? Esse analista, não vou citar nomes, mas, meu... Cara, fala, Marcelo. Cara, é muito gente boa, assim, muito gente boa. E aí entra aquele ponto que eu falei, carreira medíocre e carreira acelerada. Lembrando que medíocre é na média e não tem problema ser medíocre se isso estiver nos seus objetivos e ambições. Mas assim, ele tinha, sei lá, quase 30 anos, ele tava como analista pleno e tava lá na empresa, sei lá quantos anos, mas bastante tempo. Eu tava com 20 anos... como analista júnior, e, cara, quando eu tivesse a idade dele, eu já queria ser coordenador ou gerente, sabe? Eu já tinha essa ambição. Então, assim, não batiam as coisas. E ele era a pessoa referência no BBB na área. Tipo, ele chegava, vocês viram o que aconteceu no BBB? Ia contando. E era isso e suave. A gente trocava ideia. Era o Léo Dias da sua área, que dava todas as atualizações do BBB. Aí... eu vi, rolou isso, né, tipo, ele falava do BBB e tal, e eu, mano, gostava de estudar, ele gostava de BBB, tá todo mundo certo, tudo junto. Aí um dia a gente tava no happy hour, meio bêbado, ele falando, pô, Ricardinho, cara, eu vou te falar um negócio, você tem que estudar menos, você tem que andar mais com a galera, pô, você precisa de um momento, cara, pra você não fazer nada, pra jogar a coisa fora, você só fica bitolado em estudar, e começou a falar um monte pra mim, assim, eu só ouvindo, né, e trocando ideia, e assim, não entrava na cabeça dele que aquilo me fazia bem, entendeu? Não entrava. Da mesma forma como, tipo... Não, eu ficava ok com aquilo de ele gostar e não estudar. Porque, pô, ele falava pra eu não fazer, só que ele... Mano, nunca vi ele falando sobre um livro. Nunca vi ele lendo um livro. Nunca vi ele falando sobre um curso, sobre alguma coisa de mercado. Ele não tinha repertório naquilo. Atualidades. Então, assim, eram ambições diferentes, sabe? Mas pra mim tava tudo bem ele não fazer isso. Porque pra mim ele tinha uma carreira medíocre e tudo bem. Talvez seja a expectativa de carreira dele, a ambição dele, e tudo bem. Só que aquela não era minha, sabe? Então ali eu vi muito desse descompasso. E tipo,
Vamos pros fatos hoje. Pô, a gente saiu do banco, veio fazer o estagiário sênior. Se fosse ver, por exemplo, talvez o lado financeiro, pô, hoje a gente estaria como tá o nosso coordenador, como tá o nosso gerente. E ele ainda está lá no mesmo cargo, na mesma posição, sabe? Então, o meu objetivo, que era até os 30 anos já estar num cargo de gerência, pô, talvez eu já antecipei esse objetivo agora com 23, fazendo o que eu precisei fazer, sabe? Porque todo aquele conhecimento de livros, palestras, cursos, tudo aquilo foi insumo pra gente criar o estagiário sênior, sabe? Então, acho que é muito desse ponto. Cara, qual que é a sua ambição? Aonde você quer chegar? Se a gente pegar o nosso último podcast, o 49, que foi com o Diego Barreto, cara, o Diego Barreto, ele é CFO não, a gente sempre fala CFO. Acho que foi o 48. 48? O Diego Barreto, ele é vice-presidente de Finanças e Estratégias do iFood. Carreira puta acelerada, puta fora da curva. Olha uma empresa, tem às vezes 20 mil colaboradores. Quantos vice-presidentes tem? 1, 2, 3. É muito fora da curva, é muito o topo ali da pirâmide. E, cara, ele contando a história dele, ele fez direito, cursava direito, só que ele queria muito atuar na área de finanças. Só que, geralmente, quem atua na área de finanças é o quê? Quem faz economia ou administração. Contabilidade e tal. E ele já tava, tipo, sei lá, na metade da faculdade, ele não queria voltar atrás. O que ele contou pra gente que ele fez? Ele falou, cara, eu estudei tanto sobre finanças, eu peguei todos os livros que a galera de finanças estudava na faculdade de base, comecei a ler todos, aí esses livros me levavam a outros, e cara, provavelmente ele fazia isso no tempo livre dele, porque ele tinha que estudar pra faculdade de Direito, estudava finanças e ele tava estagiando, e isso fez ele ter muito conhecimento sobre finanças, mais do que quem tava cursando economia e tal, porque ele se dedicou muito acima da galera, e ele fala isso, eu falo, cara, eu estudei tanto que eu virei o melhor naquilo, e aí isso abriu oportunidades pra ele na carreira. Isso fez ele tá estagiando numa área de direito que fazia M&A, que é fusões e tal, envolve finanças, e a empresa que ele tava fazendo o M&A chamou ele como coordenador, então ele teve um salto de estagiário pra coordenador, e isso no início de carreira. Hoje você vê o cara como vice-presidente. Pô, é pra todo mundo? É pra qualquer um? Não é. É pra quem quer ser fora da média, sabe? Se ele quisesse ter uma carreira medíocre, ele teria ficado fazendo direito e, pô, tô estudando aqui numa área que eu não gosto. E aí que eu... E tá tudo bem. E aí que eu comentei do desequilíbrio. Uhum. Pô, nessa fase, se você quer equilíbrio, você não vai ser fora da média. Não vai. Vamos falar a realidade. Tem como? Você acha que ele tava super equilibrado? Pô, tem que estudar pras faculdades aqui de direito, então vou deixar de estudar pra isso daqui, vou sair mais cedo do meu estágio pra poder, vou sair na hora. Você acha que isso aconteceu? Gente, a gente tem que ser racional. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, vai ter o desequilíbrio. Ele não, provavelmente o tempo livre dele devia estar sendo usado pra isso, ou ele já devia estar pensando em coisa. Cara, não é pra todo mundo. Não tem como a gente normalizar a exceção, porque senão não é exceção. Simples assim. E eu acho que a gente só tem que tomar um cuidado com isso, do impacto que isso pode trazer na saúde mental das pessoas. Então você que tá ouvindo aí, cara, você provavelmente é adulto, então filtra muito bem o que a gente tá falando aqui, porque é um negócio perigoso. O que a gente fez foi perigoso, né? De gastar tanta energia, tanto tempo, tanta atenção. A gente poderia ter tido problemas de saúde mental. Não tivemos. Mas assim, toma cuidado. Também cuida da sua vida. Sei lá, vida sabe? Não... vida. Essa fase que a gente tá, galera, aqui 18, acho que até 30 anos, na minha opinião, é a melhor fase da vida. Se você desperdiça essa fase só também fazendo coisa séria e tal... Eu acho que é uma furada. Eu, particularmente, não gosto. Porque eu quero ter muita história nessa fase. Eu quero me divertir muito. Porque vai chegar na frente, pô, você vai querer ter filho. Ou, às vezes, você vai querer mudar de país. Você vai sair do... E você não tem energia também, né? Quando você tá muito mais velho. Nossa, a gente anda com a galera de 30, é até triste. A gente sai chorando o rolê. A gente tem muito amigo mais velho, a galera tudo fala, morta. Nossa, não dá mais pra beber. Mas vamos pegar aqui uns comentários pra discutir um pouco e ver a opinião. Vamos aqui pro primeiro comentário. Acho que uma palavra na frase fez toda a diferença. Falar só de Bibibi. Tu é muito gringa. Só de BBB é uma coisa que, na minha opinião, é ruim. Que eu acho que aqui foi bem em linha com o que a gente pensou também. Mas algo pontual, em algum intervalo ou hora vaga, não vejo problema em tocar no assunto BBB. E eu também não vejo nenhum. E, inclusive, eu vejo Big Brother... É que eu não tenho paciência pra assistir, mas eu pego no TikTok, eu vejo no Reels, no Instagram. Por quê? Eu preciso saber minimamente as fofocas, as brigas que tá acontecendo. Desde
desde por causa do meu trabalho e por causa das minhas amizades. Pô, eu quero falar com as pessoas, eu quero ter assunto diferente, eu quero desmembrar aquilo também. Então eu também tô por dentro, não é? A galera não sei se entendeu que, nossa, a gente abomina Big Brother. Não. Até um assim. comentário que, tipo, mal interpretado disso. Uma pessoa falou, fala sério, e colocou uma carinha de sono, né? Aí você falou, o quê? Aí ela respondeu, converso sobre BBB com minha chefe, isso nunca atrapalhou meu rendimento, foi bem apelativa essa postagem. E esse é o ponto, cara, não tem problema você gostar de BBB, assistir BBB, conversar com a sua chefe sobre BBB. O problema é você só saber falar sobre isso. Se a sua chefe for falar com você sobre tendência de mercado, sobre finanças, sobre bolsa de valores, sobre política, sobre mercado internacional, sobre metodologia, sobre qualquer coisa, e nada disso você conseguir conversar com ela com a mesma presteza e desenvoltura e conhecimento que você fala sobre BBB, porra, você tá na zona da mediocridade. Esse é seu objetivo? Suave, segue fazendo seu trampo, preenchendo suas planilhas, entregando o que você tem que entregar e espera acontecer a sua promoção. Pode ser assim. Só que, se você quer ter a carreira acelerada, você vai ter que fazer além do seu trampo, você vai ter que entregar além das expectativas. Senão não tem por que crescer. Então, é alinhamento de expectativas e objetivos, sabe? E o que eu vejo muito é o seguinte... tem uma galera e, não tem nem como eu falar que é todo mundo, porque eu não conheço metade da galera que que tá nessa fase. Mas eu já vi muitos universitários que todo tempo livre tá se atualizando de Big Brother. Todo tempo livre. E aquilo lá... Big Brother, qualquer programa, MTV, que a gente falou, YouTube, Instagram, são empresas. E se você não tá pagando por aquilo, você é o produto. Então, as empresas estão fazendo de tudo pra você gastar todo o seu tempo assistindo Big Brother. Então, o Big Brother tem o pay-per-view, que é você poder ter acesso 24 horas à casa. Então, ele vende um produto pra você consumir e ficar viciado naquilo. As empresas elas querem que você se vicie naquilo. Total. Porque você vai gastar seu tempo, você pode gastar dinheiro ali comprando alguma coisa. Se a gente pega a Juliette. A Juliette hoje, por que ela é referência de mercado? Porque um livro que ela indicou ano passado, no Instagram, assim que ela indicou, acabou o estoque na Amazon. Acabou, assim, em 10 minutos acabou. Ela fez parceria recentemente com uma marca que faturou 15 milhões. A marca faturou só por ter indicado, óbvio que teve a parceria com ela ali por trás da negociação, mas só dela ter indicado, faturou. Então, são empresas querendo que você perca o seu tempo ali o máximo possível. E a gente tem que entender que empresa é pra isso. Então, você não pode ser simplesmente... Que saiu muito aí a palavra alienado, né? Lê aí algum comentário sobre isso. Teve um outro aqui, só um que eu queria ler, só pra eu não perder. Gente, é entretenimento que o brasileiro acompanha faz tempo e ocorre só uma vez no ano. Não é uma obsessão que toma tempo integral pro resto da vida. Esse comentário aqui eu achei ele bem delicado, porque, por exemplo, beleza, Big Brother acontece uma vez ao ano, só que ele dura 3 meses. 90 dias. 90 dias. E cada episódio tem, sei lá, 1 hora de duração durante 90 dias. Então, uma vez no ano é 1 hora durante um ano, que é se assistir um filme. Fora as coisas que acontecem no período que não tá transmitindo na Globo às 11 horas. Exato. Então, assim, não é só uma vez no ano, então. Se você assistir, é 1/4 do ano que dura o Big Brother. Esse é um ponto. E, se você consome todos os dias, das 11 à meia-noite, Big Brother, provavelmente, e você acorda no outro dia cedo pra ir estagiar. Cansado. Aí você tá com sono, você rende menos no estágio. Não vamos ser hipócritas. Não, se ao invés de você estivesse assistindo Big Brother durante todo esse período, você estivesse fazendo um curso, são 90 dias vezes 1 hora, 90 horas. Você faria um curso de 90 horas, um MBA tem 300 horas, fez 1/3 de um MBA nesse período. Não, mano, não vamos ser hipócrita. Mas, assim, se você não assistisse Big Brother todos os dias, assistisse de final de semana, por exemplo, é 2 horas, cara, suave. Ou se você, ao invés de assistir Big Brother todos os dias, você pegasse esse tempo livre à noite e fizesse um curso. Ou dormisse. Ou lesse um livro, ou ouvisse um podcast sobre carreira, que também é entretenimento, tipo isso daqui. Cara, beleza, a gente tá falando um assunto sério, mas isso não deixa de ser também entretenimento, sabe? Então, assim, não acho que é um negócio simplesmente pontual que acontece uma vez ao ano, e não acho que também... É que assim, complementando o que você tá falando,
A minha grande crítica não é você assistir à noite das 10h30 às 11h30 Big Brother. É o que você faz no restante do dia. É o que você faz né? no restante do dia. Então, se toda hora você pegar o celular e você... Eu sei quão viciante é, galera. A gente trabalha com Instagram, principalmente. Instagram e TikTok é um bagulho muito viciante. Se você vai aqui no Explorar, aí você vê ali o... Nossa, a Jade soltou que ela não lavava a louça fazia 15 anos. Pô, se você viu isso, você vai falar, pô, deixa eu ver o que mais aconteceu. E aí você vê mais um. Aí você fica lendo os comentários. E aí quando você vai ver, às vezes pode ter passado 10 minutos, às vezes 30, às vezes 1 hora. Cara, é isso que acontece no Instagram. O Instagram foi feito pra você perder tempo nele. O problema não é você assistir 1 hora. Pô, você tem realmente, se é o único entretenimento que você vê ao dia, vai fundo, irmão. Tô nem aí. Eu perco tempo assistindo MTV, que pra um monte de gente é uma merda. E é muito tosco, mas eu acho engraçado. E precisa ter um tempo sem fazer nada. Eu preciso criar piadas. Eu preciso de conteúdo pra criar piadas. Mas teve um comentário aqui que, cara, eu achei... Nossa, realmente muito complexo. Eu não consigo nem ter argumento... Ai, cara, você tá muito pompas pra rebater. Não, podcast. é sério. Eu não consigo ter argumento pra debater. A pessoa falou aqui, precisando beijar, hein, amigão? Ah, mano, foda-se, não dá pra discutir não, isso. Mas falando disso, né, vamos falar aqui também sobre essas coisas. Eu sinto muito que as pessoas... Eu não sei, né, Deixa eu formular um pouco aqui meu pensamento. Eu não gosto de quem chega em qualquer post, não nosso, mas assim, de qualquer lugar, chega xingando, criticando, sem trazer o seu ponto de vista. Total. Porque daí parece que é maldade por maldade, tá ligado? Parece que você quer só alfinetar e não quer discutir. Não tá aberto pro debate. As pessoas não estão abertas pra... Pô, deixa eu te mostrar o porquê você tá errado e talvez você entenda meu ponto e talvez você mude de opinião. Tanto que todo mundo que xingou, eu falei, por quê? O quê? Me conta mais, me explica seu ponto. Eu não cheguei rebatendo ninguém. Eu esperei a pessoa falar qual que é o ponto de vista. E tem uns aí que você fala, pô, legal. Tem uns que eu falo, pô, que merda. Achei tosco, não gostei, mas deixa eu falar meu ponto de vista. Porque já teve outros posts, não esse Big Brother, mas teve outros... que a galera falou, nossa, não concordo, nada a ver, por causa disso. E aí eu expliquei, eu exemplifiquei. A menina falou, nossa, agora faz sentido, agora eu entendi. E, pô, a gente tá aqui pra beneficiar todo mundo, a gente não tá aqui pra ferrar ninguém, a gente não tá aqui pra sabotar a carreira de ninguém, muito pelo contrário. Então, por isso que é legal você discutir. Que às vezes você vai mudar meu ponto, às vezes eu vou te ajudar a ver de uma outra maneira. E, ponto, acho que é assim que funciona a sociedade. A gente tem que debater temas, não é... Ah, que ruim, que pena. Nossa, vai beijar, vai... Pô, aí você vira um crianção. Vamos ser adulto, né? Nível de maturidade. Ah, vai beijar. Vai beijar, amigão. Ó, aí outra aqui. É que é bem na linha da conversa com a chefe, né? Pô, discordo bem. Eu já tive conversa com, pasmem, superintendente sobre BBB. Acho que quando se coloca essa fala de perder o tempo que poderia ler um livro, se torna muito vazia. Então aqui, aquilo perder tempo lendo um livro. A gente não tá falando pra você ler um livro ao invés de assistir BBB. E cara, a frase não era ler livro. A frase era bem mais. Tinha mais Sim, outros pontos sim. isso. A galera pegou um trecho... Mas enfim, não é sobre ler um livro ao invés de assistir BBB, mas você também lê livros e assiste BBB, acho que é muito nessa linha. Não é sobre ler livros, aqui pô, você se atualiza sobre o seu mercado, você busca conhecimento pra você se tornar um profissional mais valioso a cada dia? Se não, pra mim esse argumento acabou. Sim, o que eu digo assim, o ler livro pega o símbolo de tudo isso. Você tá se desenvolvendo além de assistir o Big Brother? Isso, tá se desenvolvendo. Porque senão a galera pega do ler livro e aí escracha, real. Então, tira do livro. O ler livro simboliza o seu desenvolvimento. Você tá se desenvolvendo além de só assistir Big Brother? Porque, pô, legal, você teve essa conversa com o superintendente, mas é aquilo que a gente falou. Você conseguiria discutir sobre o negócio com ele em nível de profundidade? Você conseguiria discutir sobre o mercado, sobre os concorrentes, sobre a carreira? Esse é o ponto. Se você não consegue falar nada além de BBB, pô, da hora, você teve um ponto de conexão com ele. Agora, o seu superintendente, que querendo ou não, ele vai influenciar na sua efetivação. Tipo, quando você for efetivado, vão apresentar a proposta pra ele. Se a única referência, o único contato que ele teve com você foi numa conversa sobre Big Brother, cara, talvez seja a única visão que ele tenha sobre você. Não sobre suas entregas, sobre discutir. E às vezes foi boa a discussão. Aqui eu não vou entrar Sim. no detalhe, porque às vezes foi uma puta... Real.
Às vezes você trouxe um ponto mó legal, às vezes gerou uma puta conexão. Pô, bacana, você tem que olhar pra sua carreira de forma estratégica. Eu lembro também que em almoço, como eu não gostava de Big Brother, eu não acompanhava. E aí tinha almoço que a galera discutia sobre. E eu ficava boiando. Eu falei, pô, deixa eu ver aqui também umas coisinhas pra eu trazer meus pontos. Eu, pelo menos, sempre olhei tudo de forma muito estratégica. Como eu consigo criar mais relacionamento? Como eu consigo me aproximar mais da galera? E não é só falando de trabalho que você se aproxima. É principalmente você se conectando como pessoa. Então, beleza. Só que eu acho que você precisa ter consciência disso. Porque se você acha que é só conexão por conexão, amizade por amizade, você busca amizade e não ascensão, aí você tem que alinhar muito bem os seus objetivos. Se a carreira é acelerada, você tem que ter consciência de como gerar conexão pessoal, como gerar conexão profissional, como se vender. Então, você tem que olhar como um todo. Você tem que ter um olhar macro. Tem um comentário aqui que vai muito em linha com isso, ó. Pois que pena, porque eu assisto, acompanho tudo e ainda falo sobre no trabalho. Entrei estagiária no começo de 2021 em uma multinacional brasileira e fui efetivada 5 meses depois. Ano passado usamos até plano de fundo nas chamadas. Cara, é sobre isso. Tipo, pô, legal. O BBB foi um ponto de conexão entre todo o time, gerou um relacionamento e ela tava nessa pegada de desenvolvimento, tanto é que foi efetivada, sabe? Então acho que ela é o exemplo perfeito do equilíbrio do negócio, de, pô, da hora, é o seu entretenimento e você também tá se desenvolvendo, sabe? Acho que é muito sobre isso, tipo, a história dela foi muito bem exemplificada, só que eu acho que ela não conseguiu interpretar o post nesse sentido, do só BBB, que é o que a gente falou que faltou ali, muita gente que comentou, né? E uma pessoa aqui que comentou, respondeu o nosso comentário. Saquei, vocês estão seguindo aquele raciocínio do trabalho enquanto eles dormem, aprendem enquanto eles festejam, viva como eles sonham. Perigoso isso aí, mas beleza, no final, com ou sem BBB, todos vão acabar num burnout mesmo. Eu acho que a galera tem uma visão muito pessimista da vida. Eu não vou acabar num burnout, eu acho, acredito eu. Porque eu não tenho esse negócio de, nossa, eu vou trabalhar cada segundo do meu dia. É que eu acho que a galera interpretou um bagulho muito bizarro disso daqui, do post. Pô, a gente tá ensinando o pessoal a se destacar na carreira. Ponto, você vai ter que fazer algumas coisas aqui que não são tão legais, ou às vezes você vai ter que fazer isso, aquilo, mas em nenhum momento a gente fala, pega seu final de semana inteiro e estuda e faz isso. Não, a gente fala, pô, se você precisa se desenvolver mais em tal assunto que tá te prejudicando, ou você tá vendo que tem muitos requisitos no processo seletivo e você não tá passando em nenhum por causa disso, pô, isso tá te prejudicando. Então é legal você separar tempos do seu dia, da sua semana. Você tem que trabalhar de forma produtiva. E tá produtivo não é estar ocupado. É você separar de forma inteligente o seu tempo pra te ajudar a chegar em determinado lugar. Mas, pô, em nenhum momento no estagiário sênior a gente falou, faça isso o tempo todo, estuda o tempo todo. Pô, é só acompanhar os nossos stories e ver que a gente não faz isso o tempo todo. A gente valoriza. E não fizemos. É só acompanhar. Pô, é que a gente nunca foi de postar muito no Instagram. Mas toda sexta-feira, toda sexta e sábado, ou era uma ou outra, às vezes os dois, a gente tava em rolê. Domingo passado, a gente tava enchendo a cara. E no dia seguinte, acordando cedo pra trabalhar. Ok, mas em nenhum momento. A galera, eu acho que é muito pessimista. Muito pessimista. Pô, não é que vai dar burnout. Às vezes, se vai te dar burnout e ainda você, sei lá, como estagiário, tem algo muito errado. Pô, aí você realmente tá com a cabeça, você não tá conseguindo pensar de forma estratégica a sua carreira. Alguma coisa tá muito errada. Cara, eu fico muito puta, principalmente com negatividade. Muito puta. Concordo total. Acho que é muito disso de você buscar o equilíbrio mesmo. Você tem que curtir a jornada enquanto você tá passando por ela. Senão, cara, não vai fluir. E o equilíbrio pra cada um é de um jeito. Cada um tem o seu ponto de equilíbrio, né? Eu acho que é esse o ponto. Pra algumas pessoas o equilíbrio vai ser X, outra Y, outra Z. O problema é a padronização. Não queira se espelhar em outra pessoa se você tem um background diferente, se você tem uma rotina diferente, se você precisa dormir mais, se o outro precisa dormir menos. Isso a gente vê entre eu e você. Eu sou uma pessoa que ama dormir. Ama. Eu durmo em qualquer lugar. Se parar agora, eu posso dormir. Você não. Você desperta, já era. Não tem mais como dormir. Pô, são sistemas, organismos diferentes. O problema é apontar o dedo e falar o que tá errado, o que tá certo. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar o que deu certo pra mim, o que deu certo pra maioria que se destacou
e eu vou te dar esse caminho, vou te ajudar. E aí, você quer? Se não quer, não é pra você. Total. E quem quiser entrar nessa pegada de, pô, eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero ter essa carreira fora da curva, como a gente falou, né? De, pô, se você quer crescer rápido, se você tem ambição de crescer na sua carreira, você tem que fazer o que as pessoas não fazem. E também você tem que buscar estar onde as pessoas não estão, a maioria delas. Pô, que é o quê? Cara, entra numa empresa foda, onde você vai poder se desenvolver, você vai poder crescer, você vai ter outras pessoas fodas pra te ajudarem nesse desenvolvimento, que vão falar com você sobre BBB também, mas que vão estar muito na pegada de carreira, de te ajudar a crescer, te ensinar pra você aprender com elas. Você tem que buscar isso, tem que buscar um estágio foda que vai te ajudar nisso. E por isso, se você não quer só assistir BBB, quer assistir outra coisa também, convido a galera aqui pra participar do nosso workshop, o Plano da Aprovação. É totalmente gratuito, vai rolar no dia 8 de fevereiro, a primeira aula, onde a gente vai trazer conteúdos em profundidade, aulas em profundidade, pra preparar você pro processo seletivo. Então a gente vai mostrar os principais erros que a galera comete, que impedem eles de avançar, e aí como as empresas nunca dão feedback, você não sabe onde tá errando, e aí você segue errando sempre a mesma coisa dentro do processo. Então a gente pegou os principais pontos de erros que a gente vê a galera cometendo, e vai mostrar pra você. Na segunda aula, a gente vai mostrar as regras do jogo, que as empresas estão analisando, estão vendo em cada etapa do processo seletivo, porque é aquilo, pô, você chega numa dinâmica, se você acha que é só resolver um casezinho, cara, você tá muito errado. Você tem que entender o que eles estão analisando naquele case, o que a empresa tá buscando, pra aí conseguir mostrar pra eles, né? E na terceira aula a gente vai te mostrar como se destacar, dado que você sabe onde você não pode errar, o que é esperado e analisado em cada etapa, agora vem como mostrar isso. E por fim, a gente vai tirar as principais dúvidas que surgirem aí da galera, um momento pra esse bate-papo de tirar dúvida, dar orientações. Vai ser muito foda. É isso aí, galera. Quem quiser participar, então, do workshop O Plano da Aprovação, o link aqui vai estar na descrição. Você vai ser mega bem-vindo. Seja você no início da faculdade, no meio da faculdade, no fim da faculdade. Seja você que já tá estagiando, mas já sente que não tá no estágio foda e quer fazer essa transição pra ter aí uma carreira foda, pra você se tornar estagiário sênior. Primeira aula vai ser no dia 8 de fevereiro, às 5h30 da tarde, e vai até o dia 3 de fevereiro. Então, ao vivaço, né, Camilinha? Ao vivaço! Então, vamos que vamos. Clica aqui, se inscreve, já entra no grupo do WhatsApp, que a gente manda o link da aula por lá. E também os materiais, que vão ter alguns presentes durante esse workshop. Então, tamo junto. Deixa aqui seu comentário também. Você acha que qual que era o título do post mesmo? Não seja o universitário que só sabe falar de BBB. O que você acha sobre o universitário que só fala de BBB? E aí, de tudo que a gente discutiu, qual que é a sua opinião? Pode ser contra, pode ser a favor, só explica aí seu ponto. E tamo junto e até o próximo episódio.